A caravana apostólica para Israel desembarcou em Tel Aviv para uma viagem de experiências incríveis. Uma jornada de fé, história e cultura. Apóstolo Estevam e Bispa Sônia Hernandes lideraram essa imersão. Vamos juntos visitar os locais mais sagrados e emocionantes em um programa que vai fazer você amar Israel e fechar o mais rápido possível sua próxima viagem. Afinal, Israel não é para quem pode, é para quem deseja. Desembarcamos em Tel Aviv, a capital de Israel. A segunda maior cidade do país. Fundada por uma comunidade judaica em 1909, o local hoje é conhecido como o município mais jovem de Israel. Aqui também é um dos mais importantes centros econômico e financeiro do mundo, sede da Bolsa de Valores, dos principais escritórios corporativos, referência em centros de pesquisa e desenvolvimento mundial. Banhada pelo Mediterrâneo, Tel Aviv é aquele tipo fascinante de cidade que une todos os componentes de uma grande cidade a um litoral que realmente vale a pena explorar. A viagem seguiu para seu primeiro destino, a Galileia. Foi aqui, na Galileia, o lar de Jesus, durante pelo menos 30 anos de sua vida. Os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento são principalmente um relato do ministério público de Jesus na província, particularmente nas cidades de Nazaré e Cafarnaum. Nossa parada, chegando na Galileia, foi o Monte do Precipício. O monte se destaca na paisagem com a sua face ao sul, formando uma parede vertical sobre os vales de Quesuloto e Jezreel. Bem-vindo ao nosso especial Caravana Apostólica em Israel, essa peregrinação maravilhosa. Aqui é o Monte do Precipício. Ele faz parte dos montes que rodeiam o vale mais fértil de Israel, que é o Vale de Jezreel. Por que é o Monte do Precipício? Porque essa localidade é bem próxima de Nazaré. Você vai conferir toda a ministração do apóstolo. E eu quero te falar, não interessa o quanto as pessoas odeiem o teu sucesso, queiram te barrar, ou até mesmo falem que vão te matar. Tem um plano e te levem para o precipício. Tem um que escreveu a tua história e que é poderoso para fazê-la cumprir, fazer você viver todas as suas promessas. Vem com a gente ouvir essa ministração poderosa. Aqui é chamado Monte do Precipício e vocês já viram por quê, né? Olha a altura que tem aqui em relação ao vale. É um dos montes mais altos aqui de Israel. E aqui nós temos uma proximidade de Nazaré. Ali à minha esquerda tem aquele monte que chama Monte Gilboa. Naquele monte, Davi passou por ali, teve batalhas. E naquele monte, aonde a última batalha de Saul, que morreu ali juntamente com seus filhos, Monte Gilboa. Depois nós temos o Monte Tabor. O Monte Tabor é o monte onde houve a transfiguração, aonde Jesus subiu e ali ele se transfigurou e os discípulos viram a glória do Senhor e eles foram, tanto que Pedro falou, aqui é muito bom. Bem aqui à frente nós temos esse vale. Esse vale é o Vale de Jezreel. Aqui quando você olha a palavra de Deus, em Isaías capítulo 35, Isaías fala que a terra seca, esbraseada por causa do sol, ela vai se transformar em uma terra fértil, que vão romper fontes de águas no deserto e que haverá um bom caminho. E o caminho é para os santos. E nós vemos aqui então, isso aqui era todo deserto, um vale que hoje nós temos água aí abundante, vocês vejam, que são realmente lençóis freáticos que eles descobriram. E também todo o sistema tecnológico de Israel, de irrigação e de gotejamento, faz com que hoje todo esse vale seja um vale extremamente produtivo e aqui se produz todo tipo de fruta, vegetação. E também, quando eles entraram na Terra Prometida, né, no livro
Êxodo capítulo 8, Deus fez uma promessa que os colocaria numa terra que manava leite e mel, e que a terra ela teria trigo, teria cereais, e até as montanhas da terra teria cobre. Então Deus os colocou numa terra muito rica e abençoada. Agora, notadamente, nós vamos falar sobre aquilo que aconteceu nesse local. Jesus, ele sai da tentação, onde ele foi impelido pelo Espírito Santo logo após o seu batismo. Ele vai na direção de Nazaré. E em Nazaré, num sábado, era possível que as pessoas tomassem a palavra para ler o Pentateuco. E o Senhor Jesus, ele então se levanta, toma a palavra, e ele começa a citar a palavra de Isaías capítulo 61, versículo 1. E ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali ele começa a ministrar e as pessoas ficam assombradas, porque Jesus era considerado uma pessoa totalmente sem cultura. Jesus era filho de um carpinteiro, a família dele morava aqui. Então eles não criam que Jesus era o Messias, não criam que Jesus era o Filho de Deus, e não criam que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Então dentro deles nasceu uma revolta. E essa revolta, Satanás potencializou para que a incredulidade também tomasse conta deles. E aonde há incredulidade, não existem milagres. Aonde há dureza de coração, não existem milagres. O Senhor Jesus poderia ter feito centenas e centenas de milagres em Nazaré, mas não fez milagres ali porque eles não creram. Nós sabemos que a condição que Jesus falou lá em João 11:40 para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então nós precisamos realmente de ter fé. E eu sempre falo que fé não é torcida, fé é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A certeza, a convicção das coisas que se espera, daquilo que não se vê. Onde não há fé, há um ambiente negativo. E esse ambiente de incredulidade, lá em Hebreus 3, fala que gera em nós um coração cruel, porque gera em nós algo contra nós próprios. Porque muita gente poderia ter vivido milagres, muita gente poderia ter outro rumo na sua vida, mas porque fizeram uma opção em não crer, o que aconteceu, deixou de viver milagres. Aqui, queridos, como eu havia dito anteriormente, o Senhor Jesus, ele lê o profeta Isaías, e ele fala para aquele povo que estava se cumprindo a profecia, que ele era o Messias, que sobre ele estava o Espírito de Deus. E o povo em si ficou maravilhado. E o povo então começou a falar dos milagres que Jesus fez em Cafarnaum, aquilo que nós passamos aqui, aonde ele transforma água em vinho em Caná da Galileia. E o povo passa então a admirar a sabedoria do Senhor Jesus. Porém, os líderes da sinagoga, os religiosos, eles ficaram inconformados, porque eles acharam que era uma pretensão absurda de Jesus evocar para si a condição de Filho de Deus. Eles, usando toda aquela força, eles inflamaram as pessoas, e houve uma mudança de sentimento, uma mudança de ambiente. Então o que eles fizeram? Eles prenderam a Jesus e trouxeram ao pico desse monte. E qual era a intenção deles? A intenção realmente era jogar Jesus lá para baixo. Por isso que se chama o Monte do Precipício. E é muito importante nós entendermos a mensagem espiritual daquilo que nós estamos agora aqui observando. Por quê? Jesus, na sua própria cidade, aonde ele cresceu, foi criado, o nome de Jesus era Nazareno, Jesus de Nazaré, que foi que o cego Bartimeu gritou na entrada de Jericó, e todo mundo chamava Jesus de Nazaré. Aqui, a cidade e as pessoas o rejeitam. E o Senhor Jesus estava vencendo um espírito que nos ataca muitas vezes, que é o espírito de rejeição. Incompreensivelmente, de repente você começa
a ter sentimentos que são muito contrários àquilo que é a realidade. E aí você acha que você está sendo rejeitado ou pela tua esposa, ou rejeitada pelo teu marido, ou todos nós já passamos por uma fase das nossas vidas que nós imaginávamos que nós éramos rejeitados pelos nossos pais. E quando esse sentimento cresce em nós, ele se torna um sentimento destruidor. Porque a rejeição, ela te impede de receber o amor que Deus tem por você. A rejeição, ela te caracteriza como uma pessoa indigna. E assim eles fizeram com o Senhor Jesus. Mas esse espírito foi vencido pelo Senhor Jesus. Porque ele nos amou. Você é amado do Deus vivo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o dia que Satanás quiser colocar esse sentimento, ou que você se sentir complexado, ou mesmo se sentir rejeitado por qualquer situação, não deixe que Satanás prevaleça contra a tua vida. Lembre-se, você é amado do Deus vivo. Deus me amou. Deus te amou ao ponto de entregar Jesus Cristo ali na cruz. E nós sabemos que essa é uma grande vitória espiritual. Ele venceu a rejeição. Outra coisa muito importante que nós temos aqui é exatamente a oposição. A palavra nos mostra que Satanás é um espírito opositor. Deus tem uma grande obra na vida de cada um de nós. Paulo fala, por exemplo, que uma grande porta se abriu para ele, para a pregação do Evangelho, mas que havia muitas oposições. Isso o Senhor próprio Jesus disse que o reino de Deus é conquistado à força, e os que se esforçam o conquistam. Então nós muitas vezes paramos no meio do caminho por causa de uma oposição. Nós paramos no meio do caminho por causa de uma guerra e por causa de uma luta. Mas o Senhor Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele entregou a vitória nas nossas mãos. E Tiago fala lá no capítulo 4, no versículo 7. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Não pare no meio do caminho. Não deixe que o inimigo roube as tuas motivações. Não deixe que a oposição humana... Porque muitas pessoas são levantadas por Satanás para te desanimar. Muitas pessoas são levantadas para te desmotivar. E muitas pessoas são totalmente dominadas por um espírito de crueldade para falar coisas que vão matar as tuas motivações, que vão tentar roubar os teus sonhos. Mas lembre-se de uma coisa, mesmo em meio a toda oposição, o diabo não pôde impedir o plano de Deus na vida do Senhor Jesus. Mesmo no meio da rejeição, o diabo não impediu aquilo que o Senhor Jesus tinha para fazer. E a terceira coisa, diga para quem está do teu lado, o tempo de Deus para a tua vida não muda. Amém? Eclesiastes capítulo 3, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E o plano de Deus é perfeito, queridos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós muitas vezes tomamos por definitivo algumas situações. Nada é definitivo na tua vida. Tudo está dentro de um plano superior do nosso Deus. E o diabo, às vezes, quer nos tornar pessoas ansiosas, precipitadas. O diabo, muitas vezes, quer que nós sejamos roubados no tempo de Deus. Olha que coisa importante nós entendermos aqui. O que eles queriam fazer? Matar o Senhor Jesus. Por que eles queriam matar o Senhor Jesus? Um sentimento demoníaco para invalidar a verdadeira morte que o Senhor Jesus tinha aqui na terra. Deus não tinha para ele morrer aqui nesse precipício. Deus tinha para ele morrer na cruz lá em Jerusalém. E o diabo queria realmente exterminar o plano de Deus. Só que ele não tem esse poder, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la.
Satanás não vai roubar o plano de Deus para você. Satanás não vai roubar o plano de Deus para a tua família. Satanás não vai roubar o plano de Deus naquilo que é a magnitude que o Senhor tem individualmente a cada um de nós. Em nome de Jesus. Ao contrário, no tempo de Deus vai acontecer. Amém? No tempo de Deus vai florescer. E para que Deus cumpra o seu plano, o sobrenatural vai acontecer. E eu profetizo na tua vida o tempo de você viver o sobrenatural. O tempo de você ver a glória do Senhor. Porque aconteceu aqui um fenômeno sobrenatural. Eles vieram levar Jesus até aquelas pedras ali. E quando eles iam empurrar o Senhor Jesus, eles não viram mais Jesus. Jesus passou no meio deles e eles não sequer viram ou perceberam, porque se manifestou o poder sobrenatural do nosso Deus. Deus tem um livramento sobrenatural para a tua vida. Deus cega o inimigo, Deus cega Satanás, Deus age no sobrenatural. Na Galileia, nosso próximo encontro aconteceu no Monte das Bem-aventuranças. E aí, tudo bem? Você está junto comigo na caravana em Israel, promovida, pela nossa igreja, o apóstolo, que amamos aqui Israel, e a gente conta com a ajuda de tantos parceiros maravilhosos, como Hebron Turismo, e um grupo maravilhoso que a cada ano vem conosco, a nossa 28ª vez. Onde que a gente está? No Monte das Bem-aventuranças. É claro, gente, que hoje aqui você está vendo esse teto, você está vendo esse anfiteatro, tudo coberto, mas você não tem ideia do quanto que é calor aqui. Que palavra é essa que faz uma multidão de pessoas carentes, necessitadas, esquecer da fome, esquecer do pão? Que palavra é essa que ninguém se move e todo mundo fica sentado e escutando? O que será que esse homem está falando? Que um homem sem microfone está falando? Que um homem sem nenhum recurso acústico está falando e todos estão escutando? O que será que é? Meu Deus, esse aqui é o Monte das Bem-aventuranças que dá de frente para o Mar da Galileia, para o Lago de Genezaré, para o Mar de Tiberíades, que todos são a mesma coisa. Imagina, há 2000 anos atrás, ou mais do que isso, chegarem aqui e virem essa quantidade de água, acharam que era o mar. Embora as águas sejam doces, acharam que era o mar, mas não era. Aqui chamada Galileia dos Gentios, porque muitos buscavam morar ao redor aqui das águas. Neste lugar, alguém falou, um homem falou de tal forma que a fome foi esquecida, que ninguém desidratou, que ninguém desmaiou e que ainda saíram alimentados, porque Deus trouxe à existência o que não existia. De 5 pães e 2 peixinhos, toda aquela multidão foi abençoada. Eu quero repartir com você uma só das bem-aventuranças, com as quais você vai encontrá-las todas em Mateus 5. Eu tive uma experiência tremenda, num tempo de muito choro. E eu precisei aprender guerra espiritual. O Espírito Santo me ensinou guerra espiritual. Então, uma das leis de guerra é que no meio da guerra a gente não chora. Mas a situação que eu estava passando era de tanta dor, que dos meus olhos brotavam água, choro, dor. E eu pedi ao Senhor, me perdoa, porque eu estou chorando, o Senhor tem me dado muito. Me perdoe, eu devia de ser mais grata. E Ele me trouxe aqui, em espírito, nesse monte das bem-aventuranças. E como que se eu ouvisse a voz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há choros que a gente precisa chorar para ser consolado, para não chorar mais, para que eles não fiquem mais dentro do nosso coração, não fiquem mais aqui trazendo enfermidade, nos corroendo e abrindo um espaço maior de dor. Há choros que a gente precisa chorar
para ser consolado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que olham para o outro e ao invés de julgar têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Os que promovem paz em vez de fofocar e trazer briga, guerra, discórdia, loucura. Sabe por quê? Porque eles vão ver a Deus. E é tudo que eu quero. É cada manhã ver Deus na minha vida. Bem-vindo. Aqui é o Monte das Bem-aventuranças, no norte de Israel, em Galileia. Foi neste local que Jesus fez o Sermão da Montanha, que está em Mateus. A colina fica situada ao nordeste do Mar da Galileia. Daqui é possível avistar Cafarnaum e Tabagirá. O Senhor Jesus andava por todas essas regiões aqui. E aqui os discípulos começaram a entender quem era Jesus. Quando eles saíram e foram para o barco, eles estavam exatamente aqui nessa região. Jesus despediu as multidões ali em Cafarnaum e saiu para orar. E Mateus fala que eles ainda não sabiam exatamente quem era Jesus. Eles receberam a palavra, receberam os ensinamentos, mas era necessário a cada dia a revelação de quem era Jesus. Porque Jesus, ele veio trazer uma grande revolução na terra. E ele falou aqui nesse texto, na continuação, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. E muita gente pensa que Jesus estava falando de uma guerra entre homens. Jesus estava falando sobre o conflito interior. Ele veio tirar a paz interior das pessoas, no sentido daquilo que é a revelação espiritual. Porque ele disse, lá em João 10, eu vos dou a minha paz. Mas o conflito interior é quando a pessoa não sabe quem ela é, quando ela não se encontra, quando ela está completamente desajustada emocional, sentimentalmente. É nessa hora que, em meio a esses conflitos, se descortina o Senhor Jesus. Encontra-se o quê? A paz que excede todo entendimento. E o Senhor Jesus, em um momento em que eles estavam sendo assediados, açoitados, perseguidos, em um momento em que o Império Romano dominava e o povo passava fome aqui nessa região, o Senhor Jesus então escreve essas bem-aventuranças. Eu lamento profundamente que hoje a maioria dos evangélicos, eles desprezam essas verdades. Eu lamento profundamente que muitas vezes nós mesmos estamos mais preocupados com o que comer, com o que vestir, estamos mais preocupados com a nossa vida material do que com a nossa vida espiritual. Porque não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta o homem ter milhões sobrando no banco e viver uma vida miserável. Essa é a grande realidade dos dias de hoje. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos entender a profundidade dessas bem-aventuranças. Que nós possamos entender que quando nós choramos, nós somos consolados. Que nós entendamos que quando somos injustiçados, nós estamos angariando recompensas celestiais. E que quando nós somos muitas vezes perseguidos pelo nome do Senhor Jesus, é um indicador de que nós estamos priorizando ao Senhor na nossa vida. Porque Jesus disse, o mundo vai odiar vocês por minha causa. Jesus estava preparando os discípulos para aquilo que seria a crucificação, aquilo que seria a perseguição pós-morte do Senhor Jesus, e daquilo que eles sofreriam, porque na realidade ele veio para os seus, mas os seus não o aceitou. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E nós somos filhos do Senhor. Amém? Que o Senhor realmente cubra o teu coração com esta verdade espiritual. Que você seja misericordioso.
Que você seja uma pessoa que pratique a justiça. Que você seja uma pessoa que o Espírito Santo habite na tua vida de tal maneira que você realmente possa fazer a diferença onde você estiver. Eu estava aqui nesse monte, numa das vezes que nós viemos aqui. Eu falei, Espírito Santo, me mostra a grandiosidade da presença e do poder do Senhor Jesus aqui. Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu estava perguntando, Senhor, esse mar da Galileia é um mar de água doce. E Jesus estava falando sobre sal. E ele falou que se o sal for insípido, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Senhor, eu não posso jamais deixar que a minha essência se esvazie. Eu não posso deixar jamais que eu me torne uma pessoa vulgar, medíocre, superficial. Eu não posso ser uma pessoa materialista. Os meus amigos mundanos não podem ser mais importantes do que o Senhor na minha vida. O meu cargo, a minha profissão, não pode ser mais importante do que a minha experiência contigo. Eu não posso ser reconhecido apenas pelo carro que eu tenho, a roupa que eu uso, ou pelo um título que eu tenho numa parede. Eu preciso ser reconhecido como servo de Jesus Cristo, identificado como um servo de Deus, como aquele que pratica os ensinamentos, porque Jesus foi extremamente rígido, aqui em Mateus 5, depois 6, em relação a preceitos e comportamentos. E hoje, lamentavelmente, queridos, na era da informação da internet, muitas pessoas estão perdendo essa perspectiva. Mas Hebreus 13:8 fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que nós precisamos realmente de ser luz. E a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. Quantas vezes a gente tem um guarda-roupa cheio de roupas e a gente não tem coragem de tirar essas roupas para dar para quem passa frio? Quantas vezes a gente tem pares e pares de sapatos e a gente ignora que tem muitas pessoas que não têm um sapato para vestir? Quantas vezes a gente senta numa mesa e nós temos a capacidade de reclamar da comida, porque está assim, porque está assado. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe sempre fazia a gente agradecer a Deus. E um dia eu falei, mãe, não tem mistura hoje? E ela me falou, agradeça a Deus pelo arroz com feijão. Porque a mistura é o complemento do que Deus pode fazer. Mas o que Deus te supre está aí, está na tua mesa. Então vamos ter um coração grato por tudo, queridos. Nós estamos saindo dessa pandemia. Eu imaginava que o mundo fosse ser melhor depois da pandemia. Mas o mundo ficou pior. As pessoas ficaram mais odiosas. As pessoas não respeitam a individualidade. As pessoas não se dão em amor ao próximo. E nós estamos aqui nessa terra, e aqui o Senhor Jesus fez esse sermão. E hoje nós temos a responsabilidade de guardar isso no nosso coração. Que você guarde no teu coração. Que o Senhor possa realmente te usar como um instrumento dele. Que você seja sal para a tua família. Que você seja sal para os teus amigos. Que você seja realmente aquele que vai transformar a vida das pessoas. Não por muitas palavras, mas pelo teu próprio testemunho de vida. Amém? Porque nós somos diferentes mesmo. Amém? E eu louvo a Deus porque aqui nesse grupo, nós sabemos que Deus trouxe cada um de vocês aqui para marcá-los. Porque sempre a minha oração, a oração da bispa, não é para que nós façamos um grupo de turismo. Porque se nós fôssemos fazer turismo, a gente faria em outro lugar. Mas é que aqui o Senhor realmente possa te trazer para te marcar. Para colocar em você a presença do Espírito Santo de Deus. E para que você saia dessa terra, que a tua vida não seja mais a mesma. Que você entenda o poder desta palavra. E que você se transporte agora a 2022 anos atrás. E que você imagine o Senhor Jesus aqui, nesse lugar,
de frente para o mar da Galileia. Ele olhando para aquela multidão de aflitos, de sofridos, de desesperados. E aqui, em João 6, nesse mesmo lugar, o Senhor Jesus olhou para aquela multidão e chamou os discípulos e falou para eles: eles estão com fome. Vocês não estão preocupados com isso? Vocês estão vendo aí a multidão passando fome? E aí, André e Filipe falaram: Senhor, nós não temos nem dinheiro. Nós não temos nada. E ainda se tivéssemos dinheiro, não daria para sustentar toda essa multidão. Mas apareceu o menininho. Porque sempre Deus tem uma provisão. Sempre Deus tem uma porta. Sempre Deus tem um caminho. Quem anda com Deus, querido, vence a ansiedade do incerto. Quem anda com Deus sabe que sempre, seja em qualquer circunstância, Ele é presente para nos dar um livramento. Aparece o menino com os pães e os peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E era impossível, mas ali estava para acontecer um milagre aqui nesse monte. Era um milagre profético. O Senhor Jesus: traga aqui. O Senhor orou e disse: agora distribua. Exerça a tua fé. Exerça a tua... Senhor, como é que vai distribuir? Distribua. E a fé foi começando a ser ativada. E eles começaram a distribuir. E o povo faminto foi saciado. E o povo faminto foi alimentado. E o povo faminto foi suprido pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Um a um. E a grande bênção é que, aonde havia escassez, se torna uma abundância tão grande, que eles começaram a fazer aquilo que muitas irmãs fazem aqui nos hotéis. Começaram até a levar o pão, né, para a viagem. Isso não é revelação não, viu, irmão? Isso é constatação. Começaram a levar para casa, saíram de casa sem nada e voltaram com suprimento. Porque nunca Jesus deixa as pessoas voltarem de mãos vazias. Sempre há um poder de multiplicação. E foi tanta multiplicação, que de repente no chão ficaram pães e peixes. E o Senhor Jesus não deixa desperdiçar nada. Ele usa todo o nosso potencial. Ele usa tudo que nós temos. E do que é nada, Ele transforma em uma grande e poderosa arma de livramento. O Senhor Jesus disse: agora vocês vão recolher o que sobrou. E foram 12 cestos. 12 cestos proféticos. 12 cestos, o alimento de Jesus para cada tribo de Israel. Porque o povo de Israel também tem os 144 mil joelhos que vão se dobrar diante do Senhor Jesus. A caravana apostólica em Israel visitou também Cafarnaum, o que nos tempos de Jesus era uma pequena vila de pescadores, situada na costa noroeste do Mar da Galileia. Cafarnaum ficou conhecida como a base ministerial e o local onde Jesus Cristo escolheu para morar, depois que saiu de Nazaré. Quem quer ficar com gente doente? Quem quer entrar em casa doente? Ela estava com muita febre. E naquela época, gente, febre matava. Era beira-mar, então isso aqui, para o outro lado, era já a terra, a Decápolis, onde estavam os gregos. Então, sempre lugar perto de mar é onde trazia, né, enfermidades, trazia doenças e todas essas coisas, muitas vezes incuráveis. Então, uma pessoa ficar com febre era praticamente esperar ela morrer. Não sabia detectar de onde era a infecção, de onde era nada. E o Senhor Jesus vai, toca naquela mulher. E aquela mulher é curada. E ela passa logo a servir. Que homem é esse que toca em mulher? Porque os judeus não podiam tocar.
Que homem é esse que entra no dia da enfermidade, na hora da enfermidade? Que homem é esse que muda a história e que vem morar na minha casa? Às vezes a gente acha que Jesus não pode morar na nossa casa porque tem muitas doenças lá. Às vezes não são febres, são outro tipo de doença, outro tipo de situação. Que Jesus escolheu a tua família, que Jesus te escolheu para fazer dentro de você um lugar para Ele morar. Porque Ele te ama. Não interessa como as pessoas te olham. Ele te olha e Ele te ama. Aqui, a maioria dos milagres foram feitos. Muitos milagres foram feitos. Aqui foi que ele passou, talvez passando por aqui. Andando por aqui, ele viu Pedro, Tiago, João, num barquinho. André, num barquinho. Que voz é essa que me faz largar tudo? Eles deixaram as redes, eles deixaram os barcos. O que é isso? Me impressiona muito isso. Me impressiona. Vocês saíram do Monte das Bem-aventuranças. Gente, esse ano a gente tem aquela cobertura, aquele anfiteatro, mas não tinha. Olha o sol. O que esse homem fala? Que não desidratou ninguém. Que ninguém desmaiou. Que a multidão ficou tanto tempo lá parada. O que ele falou? Que ninguém sentiu fome. Que voz é essa? Aqui houveram várias ocupações. Teve a romana, teve a grega, teve a bizantina. Eu acho que a pior de todas foi a turco-otomana, que daí acabou com todo o Estado de Israel. E que só agora, em 1947, que voltou a existir o Estado de Israel. Ficaram muitos anos sem ter o Estado de Israel. E aqui, nessa sinagoga, você vai ver ela de pedras brancas. Então, essa é da época bizantina. Porque aqui você vê pedras negras. Essas pedras, por quê? Você pode ver que a pedra é escura. Porque aqui era tudo uma região de vulcão. Então, as pedras são basálticas. Você vai ver também algumas esculturas que mostram que houve sinagoga por causa dos símbolos proféticos que Deus mandou pôr na sinagoga. Por isso nós pomos símbolos proféticos, nós carregamos símbolos proféticos, porque o templo que Deus desejou, o lugar que Deus desejou, Ele queria que tivesse, que fosse marcado pelos símbolos proféticos. E Ele foi muito específico. E nós carregamos, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos identificados, a aliança me identifica, o símbolo profético me identifica. O povo de Deus sempre foi identificado por ser marcado. Aliás, não era nem marcado, agora como a gente era marcado no corpo, com sangue. O que mais que aconteceu? Esse homem Jairo, a filha dele estava quase morrendo. E ele veio desesperado chamar Jesus. No caminho, uma mulher que 12 anos sofria de hemorragia a ponto de perder tudo e cada vez ir pior. Gente, mulher de 12 anos com hemorragia, então já estava saindo pedaço dessa mulher. Quem já passou por anemia sabe a fraqueza que dá. 12 anos de hemorragia, pelo amor de Deus. Ela teve forças. Ela não podia, então ela não podia estar na multidão. Ela tinha que estar isolada. Mas ela enxergou que para Deus, para Jesus, ela não era imunda. Para Jesus, ela era alguém que podia ter uma história transformada. E ela tirou força da fé. Uma fé que não aguenta desaforo não é fé. Pode ser qualquer coisa, menos fé. Fé rompe limites. Fé põe a gente dentro do sobrenatural. E eu imagino que ela foi se arrastando. Porque eu acho que era o único jeito da pessoa olhar assim e falar, que é isso na minha perna? E ela tocou no símbolo profético que Jesus carregava na sua roupa, como marca de sacerdote. E imediatamente
a hemorragia parou. Ah, porque ela viu, porque ela enxergou em Jesus. Como Jairo tinha enxergado que Jesus podia impedir que a filha dele... Mas enquanto Jesus parava e falava, quem me tocou? Veio alguém da casa de Jairo e falou assim, olha, não incomoda mais, mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus virou para ele e falou assim, Jairo, não tenha medo, creia somente. Será que tem alguma coisa pior para dar medo na gente do que a morte? Crer o quê? Crer para onde? Crer no quê? Hoje você conhece a história, mas ele não conhecia Jesus. Será? Será que pode acontecer? Ele acreditou que poderia acontecer. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não tenha medo. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, você está num lugar de milagre. Segura, levanta a tua mão. Hoje o Senhor te fala, levanta. Se você já viveu alguma coisa boa, vai ficar pequeno perto daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Nunca duvide do que Deus pode fazer na tua vida. O sangue de Jesus tem poder. Os teus pecados são perdoados. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ter sido o Mengele. Senhor Jesus, muda a tua história. Amém. Ele transforma, porque Paulo era uma pessoa assim e foi transformado no maior apóstolo. Aqui Jesus realizou milagres extraordinários, como o da cura da sogra de Pedro, a cura do servo de um centurião romano, a cura de um paralítico, a libertação de um homem possuído por espíritos malignos. Estar aqui é sentir tudo o que ele realizou de perto. Hoje, Cafarnaum abriga uma sinagoga de mármore do século III, uma das mais antigas e mais bem preservadas da região. E no próximo bloco, nós vamos visitar uma vila, réplica da que existia nos tempos de Jesus. Vai ser incrível, não saia daí. E hoje eu estou num lugar muito especial de Israel, da Terra Santa. Essa caravana apostólica 2022 com o Hebrão Turismo realmente sempre nos surpreendendo. E esse lugar que nós estamos se chama Nazaré Village, aqui em Nazaré. É uma escavação que foi encontrada uma vila que era da mesma época de Jesus Cristo. E aí então, um grupo de gestores cristãos reproduziram aqui a vila nos moldes em que Jesus vivia. Eu estou começando desse lugar muito especial que é a carpintaria, onde José, pai de Jesus, ensinou ao seu filho a profissão que Jesus também dominava. E está aqui o carpinteiro da época, uma reprodução que também se chama José. Say hi to Brazil. Hello, Brazil, welcome. I'm waiting here. Come Estamos to visit esperando me. você, vem visitar José, ele está falando. Yeah, sure. E aqui ele vai mostrar que ele trabalhava com duas rochas vulcânicas. Ele trabalhava com um martelo, a uma rocha afiava e a outra rocha era para ele trabalhar
Ele trabalhava com esses equipamentos aqui na época. E o mais interessante é... Can you show this one? The last one. The last one. É a furadeira, gente. Right. Olha como é que era a furadeira da época. Olha só. Era dessa maneira que eles, então, furavam e trabalhavam a madeira. Trabalhavam também com esse equipamento aqui, ó. Tá vendo? E assim, com esse equipamento simples, eles desenvolviam a profissão que era passada de pai para filho. Você já viu que o programa hoje está muito especial. E você que tem o sonho, o desejo de vir para Israel, de conhecer a Terra Santa, fica com a gente, porque são 4 programas especiais, direto da Terra Santa, para você que acompanha a Rede Gospel de Comunicação. Na continuidade, agora eu vou entrar nesse lugar mais alto aqui da Casa dos Templos de Jesus e você vai junto comigo ver uma tecelã. Vem com a gente peregrinar em Israel. Isso aqui você põe lã, ela é tecelã, ela mexe com essa lã e ela põe tecelã. E aí você põe num pauzinho assim, que tem um ganchinho aqui, ó. Você faz assim. Aí, só que quando você for virar, tem que virar do jeito certo, né? Peraí. Aqui, ó. Aí você vai tirando e mexendo a sua mão. Daí vai formando, ó, o fio. Tá vendo? Vai formando o fio. Conforme o fio vai crescendo, vai fazendo aqui. Fazendo os novelos. Parabéns. E ela é que faz a roupa. Daí vai pro tear, que é assim, olha. Duas, como o tear de olho. O ladrão, que é o mau pastor, vem para matar, roubar e destruir. E ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas aí onde vocês viram onde estão as ovelhas, normalmente o pastor, ele tinha praticamente o formato do corpo dele, ele ficava ali, tipo, sentado, e ele passava a noite inteira ali. Por isso que o Senhor Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Porque ele guardava com a sua própria vida, e ninguém entrava e ninguém saía. Ele era a porta, ele é a porta. E ele falou, quem entrar por mim, achará pastagem. Amém? Porque era o suprimento do bom pastor, era o suprimento do Senhor Jesus. Então ele é o teu bom pastor, amém? Ele é o teu guarda, ele é o teu protetor, ele é o Senhor da tua vida. E uma coisa importante, vocês viram lá também, aquilo que ele mostrou, os lagares, era um sinal de prosperidade para o povo de Israel. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Né? Honra ao Senhor com as primícias das suas rendas, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então, quando aquele lagar estava cheio, o vinho ultrapassava. Era a bênção do Senhor, era a prosperidade do Senhor. A gente vê em Jeremias que fala, desça a casa do oleiro. E Jeremias chegou lá e o oleiro estava fazendo, né, o vaso, e o vaso quebrou na mão de Jeremias. Por quê? Porque o barro não estava liso o suficiente, porque tinha impureza. Porque continha impureza. E quando chegava na hora de moldar, aquela impureza fazia com que não desse liga e quebrava o vaso na mão do oleiro. Então ele fala que nós somos o vaso nas mãos dele, para que a gente alcance a estatura de varão perfeito, para que a gente alcance a plenitude do nosso chamado, do nosso ministério. Nós precisamos nos limpar, para que realmente o Senhor possa nos moldar. E é maravilhoso como as lutas inclusive nos moldam, porque você vai perdendo seus medos. Quem aqui lembra da primeira vez que você ficou desesperada? A primeira luta grande que você ficou desesperada, achou que você não ia conseguir? Levanta a mão. Lembra? Agora, você que levantou a mão, olha para essa luta, ela é ridícula perto das que você tem agora? Se é, levanta a mão.
Você vê como é que você já foi moldado. Como você já cresceu, como você já desenvolveu, como você já tem uma história com o Senhor. Amém? Olha que coisa linda. Como o Senhor já te fez uma pessoa muito melhor. Olha como você era frágil, olha como você era inseguro, olha como você era cheio de limitações, cheio de traumas, e como o Senhor tem realmente te feito uma pessoa melhor. Amém? Aqui, nessa sinagoga, então, se levantava uma pessoa, a sinagoga sempre era virada para Jerusalém, e nos tempos de Jesus havia o templo. Então, as principais festas, os sacrifícios, tudo isso era feito no templo. Para que serviam então as sinagogas? Serviam como centros de estudos, como filiais do CEAR. Entendeu? Eram centros de estudos aonde eles sentavam, e era também aonde se tinha pelo menos parte dos manuscritos sagrados, porque isso aqui era muito, muito raro. Era raro ter o manuscrito, e era raro, e também não era comum todos que lessem o manuscrito. Jesus era uma pessoa letrada, versada. Nem todos os nobres sabiam ler, mas Jesus era uma pessoa letrada, versada, porque ele entra na sinagoga em Nazaré e ele pega um rolo que geralmente era guardado em potes assim. Isso conserva muito. Os primeiros rolos encontrados da antiguidade foram encontrados em umas cavernas que a gente vai passar amanhã indo para Jerusalém, um lugar que chama Qumran. E eles estavam em potes assim, e eles foram conservados. E quando eles acharam esses rolos, eles foram ver que era o mesmo hebraico que se fala hoje. É uma coisa muito forte, porque isso faz parte de uma palavra profética. Vocês sabem que o Estado de Israel, o país de Israel foi destruído, ele foi riscado do mapa, e por 2000 anos ele não esteve no mapa. E depois, em 1947, aconteceu todo aquele movimento, e o Estado de Israel, em 1948, começou a existir. E uma das palavras proféticas é que o Senhor conservaria a língua, que eles não se perderiam nas suas características, na sua língua. E também uma que eu amo, que está em Jeremias 33, que fala assim: nesse lugar que se acha deserto, desolado, e que os chacais andam aqui, aqui ainda haverá som de riso, som de festa, barulho de noiva, porque eu vou trazer os meus filhos do norte, do sul, do leste, do oeste. Esses cômodos assim serviam para guardar os rolos, que eram feitos de pele de carneiro, né? E então geralmente se guardava ali. Essa terra, Nazaré, também faz parte da Galileia dos gentios, também é a Galileia dos gentios, também é a parte norte. E no capítulo de Isaías 9, fala que a terra que andava nas trevas, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E eu fui pesquisar trevas e fui ver. E a 9ª praga do Egito, sabe que para sair do Egito houveram 10 pragas, né? A 9ª praga é a praga das trevas. E disse que houveram trevas densas. Tão pesada era a escuridão, que eles não conseguiam enxergar um ao outro. E eles ficaram 3 dias imobilizados. Mas para o povo de Deus havia claridade. E o que o Senhor me falou é que às vezes essas trevas estão na nossa casa. Você tem o seu marido, mas você não enxerga o marido nele. Você tem a sua esposa, mas você não enxerga mais a esposa, né? Você não enxerga mais nada. Você tem seu filho, mas você não enxerga um filho. Você não enxerga uma mãe, você não enxerga um pai. Você simplesmente não enxerga, por quê? Porque você está na região, andando em trevas. Muitas vezes paralisado e não consegue andar no seu ministério. Por quê? Porque deu espaço para o reino das trevas ocupar um espaço. E por isso você não vê
Você não vê mais na porta de trabalho que Deus te abriu sonhos, planos, projetos. Não vê mais a unção que Deus te deu. Como um servo de Deus, como um pastor, como um ministro do Senhor, como uma serva de Deus, como uma discipuladora, como uma pastora. Você não enxerga mais. Não que as coisas não estejam mais lá. Mas quando o reino das trevas tem um pedacinho dentro da gente. Desse pedacinho, ele emana todas a sua malignidade. E aqui o quebrantado quer dizer isso. Quando Satanás quebra a sua integridade, você não é mais íntegro diante de Deus. Não sei se vocês lembram, quando Jó foi perdendo tudo, né? Que Satanás tocou na vida dele. Porque Satanás falou, ele te ama porque ele tem tudo. Toca na vida dele e ele vai blasfemar. E Deus permitiu que ele fosse provado. E num dia só ele perdeu os rebanhos, perdeu toda a fazenda, perdeu toda a plantação, foi perdendo as casas, pessoas foram invadindo, foi sendo destruído tudo. Por fim, perdeu todos os filhos. Como se não tivesse mais nada para perder, estourou câncer, tumores abertos no corpo dele, e ele se raspava com cacos. E a mulher dele falou o quê? Por que você mantém ainda essa tua integridade? Por que Jó conseguiu vencer? Porque nenhuma daquelas lutas tinha entrado no teu coração. Quando uma luta entra no seu coração e fala, será que Deus me ama? Por que Deus permitiu isso? E você começa a questionar a tua aliança de amor com o Senhor. Nisso, Satanás, oportunista ainda. Será que Deus vai fazer? Eu estou esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todo mundo já viveu. Então eu quero falar para você, em nome de Jesus, guarde o teu coração, porque dele sai as entradas e saídas. O Espírito de Deus que estava em Jesus Cristo, hoje está sobre nós, para quebrar aonde o seu coração quebrou. E você começou a questionar o amor de Deus, a capacidade de Deus cumprir promessas na tua vida, a capacidade de Deus fazer milagres, porque Ele não atendeu um pedido seu, porque você orou e Ele não te atendeu exatamente como você queria. Sabe, um dia passando pelo meu luto, o Espírito Santo falou comigo, você tem certeza que se eu tivesse atendido a sua oração, você estaria melhor? E eu parei de chorar. E eu pensei, não sei. Tudo que eu desejava que meu filho tivesse ainda vivo. Ninguém, quando tem filho, se programa para que ele vá antes. Mas eu não sei. Então, como eu não sei, eu prefiro crer que o tempo de Deus é o melhor. E guardar o meu coração. As coisas que o Senhor não te respondeu como você queria. E que na hora de você fazer um voto, fazer uma oferta, na hora de você entrar num desafio na igreja, ou na hora de você assumir um desafio na sua família, o pessoal, o inimigo vem e fala assim, você vai fazer, mas e aquela vez? E aquilo lá? E não sei o quê? E se você for passar? Nunca mais dê espaço para essa voz. Porque o Espírito Santo hoje fala, mantenha a tua integridade. Mantenha a tua integridade. Volta para o teu primeiro amor. Volta para o teu primeiro amor. O Espírito de Deus está aqui para curar aquele que Satanás esmiuçou. Porque ele precisa só um pedacinho. Sabe o que precisa? O que o câncer precisa para matar uma pessoa? Que uma célula maligna dê certo.
Se uma célula maligna der certo no nosso corpo, dessa célula maligna vai sair informação para as outras. Até que ele vai roubando, matando, destruindo e matando. Então, em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu e fala assim: Satanás, você não tem parte em mim. Se eu dei espaço, se eu abrir brecha, hoje eu invoco pelo sangue de Jesus, para fechar toda a brecha, fora da minha vida, fora da minha casa, da minha família. Eu sou lavado, eu sou remida, sangue de Jesus, e o dono da minha vida, todos os meus dias, escreve a minha história. É o Deus que me amou, de tal maneira que não poupou, nem mesmo seu único filho, Jesus Cristo. Como esse Deus não vai me dar, junto com o Espírito Santo, todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para sempre, eu vou te adorar. Aleluia. No próximo domingo, nossa parada será em Meguido. Teremos um passeio marcante no Mar da Galileia, uma ministração histórica diretamente do Monte Carmelo e ainda os mergulhos proféticos e batismos do Rio Jordão, a descontração da viagem no Mar Morto e muito mais. É domingo a partir da 1 da tarde, aqui na Rede Gospel. Te espero!